Boa noite, Igreja Batista Koinonia. Que bom estarmos juntos novamente, embora no modo online, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos ansiosos para podermos estar juntos presencialmente no próximo dia 4 de abril, na Igreja no Mangueiral. E eu espero encontrar você lá para juntos celebrarmos a Santa Ceia, para juntos estarmos em comunhão, para juntos agradecermos a Deus pelo dom da vida. Agradecemos a Deus pelo privilégio de sermos igreja e estarmos reunidos, ok? É um prazer enorme estar com vocês também, a você que está nos assistindo. É uma alegria muito grande podermos estar juntos para compartilharmos da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde, nesta noite. Eu peço a Deus que toque no seu coração, peço a Deus que te inspire. Peço a Deus que você esteja focado em tudo aquilo que nós vamos falar aqui, que essa palavra encontre lugar no seu coração, venha te inspirar, venha transformar a sua vida, pois hoje nós estaremos falando sobre transformados pelo amor, é o tema da nossa mensagem. Mas também, antes queremos falar que o tema do mês é a Igreja aos Olhos do Pai. A Igreja aos Olhos do Pai. O tema da semana é Escolhe Amar. Age com o coração. Nós vamos entender melhor o que significa isso através de um personagem bíblico. O nome desse personagem é João. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Vamos estudar de que forma, como João, o apóstolo João, foi transformado pelo amor. Convido você a abrir aí o seu aplicativo, a abrir a sua Bíblia, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução sobre esse tema. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje como mostrar um homem que escolheu amar, um homem que age com o seu coração. Aqui nesse estudo nós vamos tratar de João, o irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. Ele é conhecido como o apóstolo do amor e também foi considerado como uma das colunas da igreja. Mas nem sempre foi assim. João, houve um período em que ele foi considerado truculento, não é? E na sua caminhada com Jesus, ele caminhou com Jesus desde o início, durante esses 3 anos de caminhada, ele foi transformado pelo amor. E um dos textos que provam isso, que nos mostram isso, se encontra em Lucas capítulo 9, dos versículos 51 a 56, e nos mostra uma breve história em que os discípulos estavam entrando em Samaria. Eles iam à frente de Jesus para preparar pousada para Jesus, mas eles não foram recebidos, eles não foram bem recebidos, não é? E a reação daqueles que foram depois eram considerados os filhos do trovão, no versículo 54, eles se expressam da seguinte forma: Senhor, queres que digamos, desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Mas Jesus os repreendeu dizendo, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 56. Então, nessa caminhada você percebe, através dessa passagem, você percebe que é bem perceptível. E há uma grande diferença entre o João, o apóstolo João carnal, e o João nascido de novo, depois que começa a caminhar com Jesus. Então, vem comigo e vamos juntos estudar a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos através desse canal, Senhor, meditando na Tua Palavra, Pai, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora, Senhor, o templo físico, o templo estrutura esteja fechado, Senhor, nesses tempos difíceis, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus está livre, ela está aberta, ela está atuando como um organismo vivo, aonde quer que ela vá. Pedimos em nome de Jesus, fala aos nossos corações através dessa palavra. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, que possamos, Senhor, ser inspirados por Ti. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é amor. E essa é uma das expressões mais impactantes, confortantes e maravilhosas declarações que nós encontramos na Bíblia. A maior demonstração de amor que nós conhecemos nos foi dada por Deus, e ela está registrada lá no capítulo 3 de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir para você gravar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E isto é maravilhoso. E assim nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é a fonte, dele é que vem toda a virtude para que nós possamos amar. E amor não é somente um atributo de Deus, mas é a sua própria essência, porque Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Dele vem a nossa inspiração. Dele vem a nossa inspiração e deve haver, portanto, uma coerência entre a nossa fé e a nossa prática de vida cristã. Deve haver uma coerência entre o que nós cremos, em que nós acreditamos, com a nossa prática de vida cristã. Como lemos no versículo 8, é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. Eu vou repetir, é impossível alguém conhecer a Deus e não amar, porque Deus é amor. Se você não ama, não conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. E o amar ao próximo faz parte da natureza de quem é nascido de novo, de quem é filho de Deus. E este amor, ele é incondicional. Este amor é incondicional, este amor, ele nos foi provado, este amor, ele é perfeito e não muda através dos tempos. Esse amor é atemporal.
Olha o que nós lemos ali em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não esperou que nós nos tornássemos perfeitos. Deus não esperou que nós melhorássemos para nos amar. Ele nos amou e assim como nós somos, Deus nos amou assim como nós somos. E isto é maravilhoso, porque Deus é amor. Aleluia! E em seguida, experimentando deste amor, você certamente será transformado, porque a palavra do Senhor para aos seus servos, para os seus filhos olha, venha como está, venha como está. Essa é a palavra do Senhor para o homem nesta noite, venha como está. Agora você não pode ficar como você está, permanecer como você está. Existe um outro evangelho que prega, olha, venha como está e fique como está. Você não precisa mudar. Não, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos vir como nós estamos. Mas, neste processo, neste encontro com Jesus, nós somos transformados dia a dia, instante a instante. Nós temos essa possibilidade. Deus nos ama demais para nos deixar como nós somos. Ele tem prazer em trabalhar em nossas vidas, em transformar as nossas vidas, não nos deixando como éramos no passado. E isso se chama nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Eu queria ilustrar isso para você. Sabe aquelas pessoas que ficam dando desculpas? Não, pastor, primeiro eu quero me consertar, primeiro eu quero me ajustar, eu preciso resolver algumas coisas, depois eu vou. Depois eu vou, pastor, deixa eu primeiro organizar a minha vida. Não, não. Ele te ama assim como você está, e nada do que você possa fazer, entenda isso, nada do que você possa fazer vai fazer com que ele te ame mais ou com que ele te ame menos. Deus te ama. Nós acabamos de ler isso aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele te ama, Ele é amor e Ele te ama. Então o que você precisa, tudo o que você precisa para viver, Ele já proporcionou para você. Você precisa vir, portanto venha em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós acabamos de falar que Deus é amor. Em segundo lugar, transformados pelo amor, nós devemos amar. O versículo 11 do texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, tendo falado do absoluto, tendo falado do imutável, agora nós vamos falar da resposta que nós devemos dar a esse amor como um exemplo a ser seguido. Foi isso que aconteceu na vida do apóstolo João. Talvez a essa altura você esteja pensando assim: Silas, você não sabe da minha história, você não me conhece, você não sabe por quais dificuldades eu passei. De fato, eu não sei. De fato, é bem provável que eu não saiba, pois você está me vendo, eu ainda não te conheço, não conheço a sua caminhada, mas eu sei que você pode, aquele que está te chamando nesta noite, é aquele que tudo pode, aquele que te conhece, e está dizendo: venha, venha, ele te conhece. E esse amor, eu sei. Por quê? Porque esse amor que agora eu sinto, ele está relacionado com o amor de Deus de uma tal forma que não me cabe mais alternativa a não ser amar. A mim não cabe uma outra alternativa a não ser amar. Mas talvez você ainda insista: mas Silas, eu não consigo. Eu não consigo, como muitas vezes nós temos ouvido. E eu quero ilustrar isso também para você, porque essa expressão me faz lembrar de um momento em que eu estava sentado com a minha filha mais velha estudando matemática. Olha, matemática, quem nunca teve dificuldade com matemática? E eu me lembro que nas dificuldades que ela tinha na escola, depois de um dia em que eu me irritei muito, tentando explicar para ela não entendia, e eu perguntei: como assim você não entende? É tão fácil.
Como assim você não entende? Mas com lágrimas nos olhos, ela olhou para mim e disse: pai, eu não consigo. E olhando para ela, eu pude também transportar essa história para a vida espiritual. Muitas vezes nós estamos diante de pessoas às quais nós pregamos o Evangelho, mas elas não conseguem enxergar essa mudança, elas não conseguem mudar, elas não conseguem chegar ao próximo nível. E através dessa palavra de hoje, nós queremos inspirar você, através da palavra do Senhor, para que você possa conhecer esse amor e ser transformado por esse amor. E eu disse para minha filha: nunca diga que você não consegue, filha. O que parecia tão simples para mim, não era para ela. Não era tão simples assim. Eu já tinha aprendido, mas ela ainda precisava ser ensinada de alguma maneira que ela pudesse compreender. E esse é o propósito de nós estarmos estudando esta carta nesta noite, para que de alguma forma você possa compreender, reler, ressignificar esta mensagem de amor na sua vida, ser ensinada a aprender de uma outra forma. Enfim, ela precisava repassar a lição. E assim nós fechamos tudo e nós fomos orar, nós deixamos um tempo passar, porque crente tem dessas coisas, né? Crente resolve as coisas na oração. E nós fomos orar e pedir a Deus direção, e eu pedia: pai, ajuda-me a ensinar a minha filha de tal modo que ela possa compreender, e que esse ensino possa ser significativo na vida dela, e que isso ela consiga levar para a vida dela, não seja um bloqueio, não seja uma dificuldade, não seja um impedimento para que ela siga adiante. Da mesma forma, eu peço a Deus que essa palavra seja algo que desbloqueie o seu caminho e você venha a seguir adiante. Então, depois de alguns dias, nós nos sentamos novamente, falamos para ela de uma outra forma, falamos com todo amor e cuidado, e aí ela aprendeu. E qual não foi a minha alegria? Ora, um pai se alegra quando consegue ensinar algo aos seus filhos. O nosso Pai Celestial também, da mesma forma, se alegra quando nós compreendemos aquilo que Ele quer nos ensinar. Talvez seja necessário, e talvez você esteja passando por uma dificuldade, porque seja necessário repassar essa lição, como nós estamos fazendo aqui através do estudo desse texto. Cada um tem um modo diferente de aprender, e Deus não nos fez da mesma forma de pensar, da mesma forma de agir, mas Ele nos compreende como ninguém. O nosso Pai Celestial nos compreende como ninguém. O nosso Pai Celestial nos compreende como ninguém. Aleluia! Então, nós como seres únicos que somos, Deus nos compreende. E Ele não nos despreza, nem desiste de nós, mas Ele nos acolhe em seus braços e continua a nos ensinar. E foi isso que Ele fez também através da vida do apóstolo João. Ele não desistiu do João da primeira vez que ele teve aquela resposta bruta: Senhor, quer que mandemos fogo do céu, como Elias fez? Jesus disse: não é assim, não é assim, não é assim. Então nós precisamos, de outro modo, ter um coração ensinável, um coração que aceite a correção, porque mesmo desejando obedecer os princípios de Deus e a sua palavra, muitas vezes tropeçamos. Mesmo desejando obedecer aos princípios da palavra de Deus, nós tropeçamos. E precisamos reconhecer essa queda, para que pais, professores, pastores, irmãos, nos ajudem, corrigindo em amor, não agindo pela emoção, mas pela razão, em amor. Esquece esse negócio de eu te falei, ou coisa terrível, né? É quando nós escutamos eu te falei. Aqueles que são casados, então, sabem muito bem como é que é isso, né? A esposa diz pra gente assim, ó, eu te falei. Quer enfiar uma faca no coração do homem e rodar e dizer assim, eu te falei. Eu louvo a Deus pela minha esposa, e nós brincamos muito a respeito disso.
E ela encontrou uma outra forma de me dizer isso. Ela diz assim, ó, pode parar, pode parar. Todas as vezes que você não escuta, que você não me escuta, você se dá mal. Aí vocês perceberam que ela não me dá uma outra alternativa, né? Se todas as vezes que eu não escuto ela, eu me dou mal, então não tem outra alternativa, eu tenho que escutar ela. E glória a Deus pela minha esposa, minha conselheira, que me aconselha em todos os momentos da minha vida. E quando nós pedimos socorro ao Pai Celestial, Ele nos ajuda. Então peça ajuda ao Pai, peça ajuda ao Pai. Faça como a minha filha fez, diga, Pai, eu não consigo. E o Senhor terá prazer em te ensinar. E neste caso, Cristo até se antecipou porque sabia que não seria fácil a prática do amor. Ele sabia que não seria fácil a prática do amor. Olha o que está escrito lá no versículo 12. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O mesmo Deus que nos deu o seu exemplo também é o mesmo que nos capacita a amar pelo Espírito Santo em que nós habita. E este amor é em nós aperfeiçoado. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que aperfeiçoa, que capacita as nossas vidas através do Espírito Santo que habita em nós. E esta é a confiança que nós temos nele, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos a ter esse amor em nós e assim sendo conseguimos então amar ao próximo, porque na medida que nós nos aproximamos dele, nós conseguimos amar o nosso próximo. Olha o que aqui diz o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Em terceiro lugar, transformados pelo amor, nós temos uma identidade cristã. E a identidade do cristão consiste nisso. Agora que tudo é novo, vamos falar também de um novo mandamento. Em Cristo, o mandamento antigo, ele é ressignificado. Por meio de Cristo, o mandamento antigo é ressignificado. E eu começo relembrando as palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz, João, agora já no Evangelho, capítulo 13, versículos 34 e 35. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O seu amor provará ao mundo. O seu amor, uns aos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É isso que diz João capítulo 13, versículos 34 e 35. E tal amor mostrará a sua identidade em Cristo, porque envolverá o grupo, manterá este grupo unido, manterá a família unida, manterá os irmãos unidos. Jesus foi o exemplo vivo de Deus e nós devemos ser também exemplos vivos de Jesus. Olha o que diz João no capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Não somente como pregadores da palavra, mas praticantes. Os discípulos de Jesus foram enviados pelo próprio Cristo como seus representantes, não somente para serem pregadores, anunciadores, mas praticantes deste amor por onde quer que eles passassem. E este amor, anunciado por eles, transformaria a vida de todos aqueles com quem eles se encontrassem. Esta é a proposta, este é o objetivo de nós amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando sua vida for um farol, quando a sua vida estiver iluminando o caminho, todos o reconhecerão. E depois de o reconhecerem, as suas vidas serão transformadas.
E eles desejarão seguir, porque eles se identificaram com esta mensagem, dando respaldo, uma mensagem que respalda a própria vida na prática. Então nós precisamos ser farol, mostrar aos outros o caminho, porque aqueles que estão em trevas precisam de alguém que lhes mostre o caminho que conduz à salvação. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua própria vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sabe, dias atrás, nós recebemos a notícia do falecimento de um cantor que marcou uma geração, conhecido como Irmão Lázaro. E dentre as várias músicas que ele compôs, eu comecei a me lembrar de uma música que tinha o seguinte título: Eu Te Amo Tanto. E essa música fala de um diálogo entre o homem e Deus. E ele perguntava assim: por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Diz o Senhor: Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E ele volta a perguntar: por que me queres tanto assim? Simplesmente porque eu te amo. Simplesmente porque eu te amo. Isto é tudo. Deus nos ama. Deus é amor. E porque Ele nos amou primeiro, nós devemos também amar uns aos outros. E amando, nós mostraremos ao mundo que realmente nós somos seus discípulos. A palavra de Deus diz também: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isto é o que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando um crente age com predisposição, ele permite que uma grande barreira seja erguida em sua vida. E isso o torna insensível, isso deixa a parte da dor do outro. Então, na prática, se você não está amando o seu próximo, se você não está amando aquele que está caminhando com você, se você não consegue, preocupe-se, deixa disso. Porque isso não provém de Deus. Esse não é o verdadeiro amor de Deus. Preocupe-se com isso. Então, no momento de comunhão, isso nós teremos a oportunidade de celebrar no próximo dia 4 de abril, quando a igreja estiver junta, reunida. No momento de comunhão, nós sentimos, inclusive, falta, porque não podemos mais nos deslocar, né? Mas nós sentimos falta daquele momento em que podemos nos aproximar do nosso irmão e dizer para ele: olha, me perdoa, olha, eu tenho tido dificuldade de caminhar, eu tenho tido dificuldade de andar contigo, mas eu te amo, eu quero caminhar contigo, porque Deus é amor, e aquele que ama a Deus deve amar também ao seu irmão. Então, ande em direção ao seu próximo, né? Apesar desse distanciamento pelo qual nós estamos vivendo, ligue para ele, não é? Manda uma mensagem para ele, fale com ele. Olha, manifeste no sentido de reatar, restabelecer, se preocupar, perdoar, manifeste atitudes de amor. Porque as ideias, meus amados irmãos, elas podem até divergir, mas as ideias, o que elas não podem é nos dividir. As ideias podem até divergir, mas elas não podem nos dividir.
Porque Jesus nasceu, viveu, morreu por amor a nós, para quebrar justamente essas barreiras e nos mostrar o verdadeiro sentido de amar. A palavra de Deus diz também em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu vou repetir. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Assim, como Ele nos amou, com um amor sacrificial, e esse é o parâmetro, como nós lemos no início, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, de um modo sacrificial, Jesus se entregou por nós. Da mesma forma, a igreja aos olhos do Pai, ela escolhe amar, agindo de coração. Mas se você ainda não faz parte desse corpo chamado igreja, deste organismo chamado igreja, esse corpo vivo que se movimenta, esse corpo vivo que não está fechado entre quatro paredes, mas está disperso por esta cidade, anunciando o nome de Jesus por onde passar. Se você ainda não faz parte desse corpo, deste organismo, então você hoje tem a oportunidade. Jesus Cristo te quer libertar. Jesus Cristo te quer salvar. Então vem para os braços do Pai. Ele é o único caminho que conduz à salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Aleluia! Eu gostaria de nesta hora, orar por você. Talvez você tenha uma dificuldade como essa que nós relatamos. Talvez você esteja aí em sua casa dizendo, eu não consigo viver este amor. E eu quero orar para que Deus alcance a sua vida nesta hora, para que você seja tocado, para que você seja transformado por esse amor. E você viva a partir de agora por este amor. Curva a sua cabeça, Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te bendizemos, te engrandecemos. Te exaltamos, ó Deus, porque de uma forma tão maravilhosa e surpreendente, o Senhor nos amou. A si mesmo se entregou por nós. Pai, eu quero te agradecer, porque por meio de Ti nós fomos transformados e dia a dia, Pai, a nossa vida é transformada em Seu amor. Queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem nos mostrado e tem nos falado através da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, nos instrui, a Tua palavra, Senhor, é nossa companheira nos momentos, Senhor, da dificuldade, da adversidade e também nos momentos de alegria. Pai, nós queremos te bendizer porque nós temos acesso a esta palavra. Pai, através dessa palavra hoje nós alcançamos uma multidão de pessoas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor toque no coração daquele que está nos ouvindo nesta hora e ainda não fez um compromisso contigo, Pai, para que nesta hora possa, Senhor, se render aos seus pés, possa, ó meu Pai, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, possa Te aceitar como Senhor e Salvador e ter a sua vida transformada por esse amor. Oh, Paizinho querido, também te peço, Senhor, pelo meu irmão que não tem conseguido viver este amor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, transforma a sua vida. Transforma a sua vida, abre os seus olhos para que possa enxergar, meu Deus. Ajuda, ó Deus, nessa caminhada, Senhor. Toma em Tuas mãos agora, ó Pai, e os conduz, Senhor, em perfeita segurança pelo caminho do amor. Pai, assim nós queremos Te agradecer. Nós queremos Te bendizer, ó Pai, certos de que fomos alimentados, ó Deus, nesta noite. Assim nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei no início, nós estamos ansiosos por podermos estar juntos presencialmente no dia 4 de abril. Eu convido você a participar conosco da Santa Ceia, às 19 horas, na Igreja Batista Koinonia. E também gostaria de, nesta hora,
abençoar a sua vida através da bênção apostólica. Tenha uma noite abençoada, que o Senhor abençoe e guarde os seus caminhos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que temem ao Senhor sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Graça e paz.